Falando agora do exemplo 2, que eu havia dito para vocês, do nosso PDF, olha só. O exemplo 2 diz o seguinte, ó, uma locomotiva carregada de minério parte da estação e tem sua velocidade em função do tempo indicado na tabela abaixo. Então é o seguinte, ó, essa tabela aqui, ela mostra o tempo, ele vai aumentando de 0 até 7 segundos e mostra na linha de baixo a velocidade média por segundo, no caso, né, dessa locomotiva. Então quando o tempo é 0, a sua velocidade é de 3 metros por segundo, depois vai aumentando de 2 em 2, ó, 5 metros por segundo, 7, 9, 11, 13 metros por segundo, 15 e 17 metros por segundo. Isto é, de 0 a 7 segundos, essa locomotiva atingiu uma velocidade de 17 metros por segundo. Tá? Ela foi de 3 metros por segundo até 17 metros por segundo. E aí pede o seguinte, ó, a velocidade inicial da locomotiva, a aceleração escalar média da locomotiva no intervalo de 1 a 5 segundos e a classificação do movimento em acelerado ou retardado. Essa parte aqui, essa questão C, ela é bem importante, tá? Vamos lá então. Vamos resolver essa questão aí. Vamos começar pela letra A. Deixa eu colocar aqui, ó, resolução. Vamos lá pela letra A então. Resolução, ok, certíssimo. Opa, letra A. A letra A, deixa eu voltar aqui para vocês verem uma coisa. A letra A pede a velocidade inicial da locomotiva. Essa parte aqui ela é bem simples, porque a velocidade inicial, olha aqui, ó, quando o tempo é 0, nessa tabela aqui, ó, na linha de cima o tempo é 0. Então quando o tempo é 0, ele indica que naquele instante, então, a velocidade inicial, indica naquele instante a sua velocidade inicial, que nesse caso aqui seria 3 metros por segundo. Então, pessoal, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vamos lá, ó. A velocidade inicial da locomotiva. Então, quando o tempo é 0, quando o tempo inicial for 0, a velocidade inicial quando o tempo inicial for 0, a velocidade inicial que é o nosso V0, será então de 3 metros por segundo. Então quando o tempo for 0, nesse caso ali, deixa eu arrumar esse zerinho aqui, ó, não ficou legal. Então quando o tempo inicial for 0, nesse caso aí, analisando a tabela, a velocidade inicial então será de 3 metros por segundo. Ok. Letra B. Na letra B, pede para calcular a aceleração média da locomotiva no intervalo de 1 a 5 segundos. Então, vamos lá. Ó. A gente já fez esse tipo de conta aí. Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Nós vamos falar agora da questão B. Pede para calcular a aceleração escalar média no intervalo de tempo de 1 a 5 segundos. Vamos analisar a tabela aqui, ó. O intervalo de tempo de 1 está aqui, ó, certo? Até 5 segundos que está aqui. Vamos então fazer uma relação nesse intervalo de tempo
com a velocidade média dessa locomotiva. Quando o tempo é 1, nesse caso aqui o tempo inicial é 1, a velocidade inicial é 5, olha só comparando aqui, tá bom? E quando o tempo final é 5 segundos, a sua velocidade final é 13. Então estão aí as nossas informações para poder calcular a aceleração escalar média. Vou colocar aqui então as informações, para vocês verem bem direitinho o que está acontecendo. Vou colocar o tempo inicial. O tempo inicial, nesse caso aí, ele vai ter o valor de 1 segundo, porque pede no intervalo de tempo de 1 a 5 segundos, certo? E o tempo final, 5 segundos, pelo enunciado da questão B. 5 segundos, certo? 5 segundos. E agora, olha só, quando o tempo inicial é 1, a velocidade inicial é 5. Quando o tempo final é 5, a velocidade final é 13. Bora lá então ajeitar esses valores. Pegando aqui uma outra cor. Ok. Então, a velocidade inicial cinco. A velocidade inicial é 5. A velocidade, quando o tempo é 1 segundo, a velocidade inicial então 5 metros por segundo. Ok. E quando o tempo é 5 segundos, a velocidade final, então, neste caso, será de 13 metros por segundo. Bora lá então, 13 metros por segundo. E aí, vamos calcular a aceleração. Eu não vou repetir a fórmula aqui, porque eu já fiz no exemplo 1. Eu vou começar a calcular, então, pegando as informações da tabela. Lembrando que a aceleração média é a velocidade final menos a inicial, então a velocidade final 13 menos a velocidade inicial, que é 5, isso no intervalo de tempo de 1 a 5 segundos, tá bom? Tempo final 5, tempo inicial 1. Continuando aqui, a aceleração escalar média, 13 menos 5, 8. 8. 5 menos 1, 4. Então, dividindo vai ficar, então, que a aceleração escalar média vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? E é verdade, quer ver? Ó? Olha aqui a tabela, ó. Vocês viram que aqui, à medida que o tempo vai aumentando de 1 em 1 segundo, a velocidade aumenta de 2 em 2 metros por segundo. Olha aqui, ó, de 3 a 5, 2 metros por segundo. De 5 a 7, 2 metros por segundo, assim por diante. Então, à medida que o tempo avança de 1 em 1 segundo, a velocidade aumenta de 2 metros por segundo. Então, a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Ok. E na questão C, que eu falei que é bem interessante, também importante, até para poder classificar o movimento, deixa eu colocar aqui, ó, na questão C, a questão C pede assim, ó, a classificação do movimento em acelerado ou retardado. É o seguinte, ó, à medida que o tempo aumenta aqui, de 1 em 1 segundo, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, então esse movimento aí ele é acelerado, porque a velocidade média está aumentando aqui embaixo, ó. De 3 vai para 5, para 7, está aumentando.
Se porventura a velocidade estivesse diminuindo aqui embaixo, à medida que o tempo vai passando, então esse movimento seria retardado. Então, uma boa dica para vocês: se a velocidade aumenta com o passar do tempo, o movimento é acelerado. Se a velocidade diminui com o passar do tempo, então o movimento é retardado. Vamos lá então, ó. Vamos escrever essa parte, essa definição aí. Muito bem, ó. Como a velocidade na locomotiva está aumentando ou crescendo, né, com o passar do tempo, ou à medida que o tempo aumenta também, com o passar do tempo, como a velocidade da locomotiva está aumentando com o passar do tempo, então o movimento é acelerado. Ok, tá aí então a resposta. Certinho? Eu acho que agora você tem condições então de resolver os outros exercícios, tá? Baseando-se nesses dois exemplos que eu gravei para vocês. Tá bom, gurizadinha? Abração e até a próxima videoaula.